De nome do Twitter pelo Dr. Elon Musk. Vamos voltar um pouquinho para trás para colocar, né? Então, Elon Musk foi comprar o Twitter. No ato da compra dele já começou a ter uma baita de uma bagunça, né? Acho que vocês lembram que ele demitiu uma galera que eu acho que não fez errado, porque começou a ver o quê? Que tinha um monte de gente lá não fazendo porcaria nenhuma. Então, tipo, tinha essa coisa das startups, tanto que depois da demissão que ele fez, todas as grandes big techs, né, como chamam as empresas ali do Vale do Silício, começaram a demitir. Então, primeiro foram lá, criticaram ele, mas depois veio uma galera na mesma pegada. E aí ele veio fazendo ali, né, vários movimentos, começou a bloquear umas pessoas, começou a liberar outros tipos de conteúdo, até que Mark Zuckerberg lança o Threads. O que era o Threads? Uma cópia, para não falar idêntica, mas bem similar ao Twitter. E teve aquela avalanche, né, de gente falando do Threads, mais de 7 milhões de pessoas em 24 horas e tudo mais. E nesse momento que a gente está gravando aqui, comecinho de agosto, o Threads deu uma bela caída. Aí todo mundo falou, putz, e aí? Como que vai ser o Threads? O Threads vai ser mais um Clubhouse que começou bombando e já parou? Na sequência, a Meta, né, que é a dona, criadora do Threads, anunciou algumas atualizações que a galera estava sentindo falta, que tem no Twitter e não tinha no Threads. A aba, né, de seguindo e para você, o traduzir, algumas funções ali que ainda continua faltando várias, mas tentando chegar mais perto do Twitter. Eu vou falar já já um pouco mais sobre threads. Mas voltando para o Twitter, aí, num ato inesperado praticamente, ele começou a dar ali indícios um belo dia, que iria mudar o nome para X. Eu falei assim, como X? E no dia seguinte, ele apontou o domínio x.com para o Twitter, mudou a página no browser, né, na versão de computador de fato, né? E essa semana já atualizou o aplicativo. E o que recorre isso, né? Trazendo para o mundo dos negócios uma mudança de nome numa empresa que tem 17 anos. Eu achei extremamente trágico. Uma que sempre fui um grande fã do Twitter. A minha conta no Twitter, eu tenho há 16 anos, praticamente do ano que começou o Twitter, eu sempre usei. Quando eu tinha o site de hip hop, o principal meio de engajamento, os cliques chegavam muito pelo nosso Twitter. O nosso Twitter sempre foi muito forte. E eu uso o Twitter até hoje, minha conta ela é extremamente ativa. E eu quero trazer só um pensamento agora para vocês, né? Então, assim, você pensa o Instagram. O Instagram, você posta. O Facebook, você posta. No TikTok, você também posta. No Twitter, você twitta. Twitter, ele virou um verbo. Então, assim, ele jogou fora não somente o nome, que a gente chama de brand equity, né? O tempo que demorou para ter um brand tão significativo que foi o Twitter, ele simplesmente jogou fora para usar o nome X. E por que o nome X? Eu trouxe aqui, né, alguns dados que foi assim. Esse nome X, o X, né, acompanha o Elon Musk há muito tempo. Em 1999, ele registrou esse domínio x.com, que era o quê? O início do PayPal. O PayPal, a criação dele. Então, antes do PayPal se chamar PayPal, se chamava X. Por isso que ele tem. Em 2002, ele criou a SpaceX. 2001, ele se tornou... 2015, ele se tornou sócio da OpenAI, que é a dona do ChatGPT.
Em 2023, ele criou uma outra empresa chamada X-Roading Corp. Tem um dos carros da Tesla, a empresa dele, que é o modelo X. Então, assim, tem alguma coisa por trás do nome X que ele é vidrado nesse nome, né, cara? Então, assim, é complicado porque imagine uma... Não precisa nem ser grandes empresas, né, cara? Então, mudar o nome de uma empresa, ela tá muito associada, né? Mas aí tem um fato que o Leandro Aguiari trouxe, eu comentei nos meus stories e vou trazer essa mesma coisa aqui para vocês, né? Porque assim, quando ele comprou o Twitter, ele simplesmente virou a pessoa que comprou o Twitter. Quando ele muda o nome do Twitter para X, ele foi o cara que mudou o nome e criou uma rede nova. Porque esse é o pensamento dele. Transformar o X, o antigo Twitter, no que eles chamam de super app. Assim como é o WeChat na China. Que o WeChat é o quê? Ele faz pagamento, ele é rede social, ele é de foto, ele é de vídeo curto, ele é tudo. Ele é comunicador também. Então, essa é a ideia dele. Então, a mudança de nome, ele traz para si uma baita de uma responsabilidade. Porque ele sai somente de comprador do Twitter, o cara que mandou 3 mil embora, para o cara que criou um aplicativo novo com um pensamento novo. Então, isso é muito relevante que a gente tem que pensar, né? E refletir sobre isso. Então, quando a gente vai pensar um nome, mudar o nome de uma empresa, tem que ser muito... todos os pontos analisados, né, cara? Você pega empresas que mudam o logotipo, já é traumático. Então a Fanta chegou a mudar o logotipo, a Apple mudou o logotipo, Coca-Cola já mudou o logo, Pepsi já mudou o logo. A mudança de logo já é algo muito pensado por anos. A Rede Globo já mudou o logo vários anos, seguindo algumas tendências de design, né? Só que isso é tudo muito pensado. Então, você mudar o nome da empresa tem que ser algo extremamente pensado. E para finalizar esse episódio, quero falar só sobre os threads, né? Porque a gente viu os threads aí, começou a acontecer, bombou, e agora deu uma caída, muitas pessoas falando que já morreu e tudo mais. Mas eu entendo que as pessoas não estão sabendo utilizar o threads. Porque as pessoas que estão utilizando os threads são as pessoas que vieram do Instagram. E os threads, assim como o Twitter ele tem toda uma cultura aqui por trás, né? Tem toda uma questão de posicionamento, de crítica. Os cancelamentos acontecem na sua maioria no Twitter. E as pessoas que estão vindo no Threads, eles estão simplesmente replicando o conteúdo do Instagram. Eu não considero, né? Eu e vários pensadores aí do digital, vamos dizer assim, não considero o Threads como um aplicativo novo. Eu considero o Threads como um braço do Instagram. Então você tem que usar ele interligado ao seu Instagram, mas conteúdos diferentes. Então a gente tem que aprender a usar as redes sociais e cada uma falando a linguagem daquela rede social. Então muitas coisas que eu posto no Twitter não é a mesma coisa que eu posto no Instagram. Então nos threads é a mesma coisa. Os threads, o Twitter é um conteúdo mais despojado, mais dinâmico. Mais informal é a palavra certa. Coisa que eu já não faço conteúdos tão informais no meu Instagram. No Instagram é um conteúdo mais educativo, mais posicionado. Aqui, por exemplo, o De Freitas Podcast. É um podcast que eu estou trazendo mais opiniões minhas, totalmente diferente do que é no Urbancast. Entende a questão de posicionamento das redes? Então não faz sentido você simplesmente replicar o conteúdo do Instagram nos threads, dos threads no seu Instagram. Você tem que criar um conteúdo que ele pode ser interligado ao seu Instagram, mas ele é um conteúdo independente na forma e no formato. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, um conteúdo mais direto, mais dinâmico,
dúvidas, opiniões que vocês também querem que eu fale, me sigam lá no Instagram, freitas.original, é o meu Instagram direto, a maioria das redes sociais, TikTok, Facebook, Threads, Twitter é diferente. Se você quiser me seguir no Twitter é Freitas Digital Underline, não coube lá o Freitas Original.